Nome completo do senhor? Marcelo Adriano Ferreira. Marcelo, bom dia. Meu nome é Michele, eu sou juíza. Os demais, à medida que forem perguntando, vão se identificar para o senhor, tá bem? Ok. O senhor é amigo íntimo, inimigo ou parente de Jorge José da Rocha Guaranho? Não. O senhor o conhece? Desculpe, mas está dando eco e eu não estou conseguindo entender a última pergunta. O senhor conhece Jorge? Sim. O senhor conhece por qual motivo? Ele era policial na mesma unidade prisional que eu trabalho. O senhor também é policial penal federal? Sim. Tá bem. O senhor, então, o conhece apenas pelo trabalho. Não tem amizade íntima, nem parentesco, nenhum motivo para ajudar ou prejudicar alguém, correto? Não tenho nenhum motivo, não conheço de forma próxima. E também não conheceu a vítima, certo? Ou conheceu Marcelo Aloísio de Arruda? Não conheço. Vou compromissá-lo a dizer a verdade do que souber e for perguntado. A forma legal, o senhor bem conhece com as consequências de falso testemunho. O senhor se compromete? Sim. Tá bem, doutores pela defesa estão com a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Eloy aqui, faço parte da defesa do Jorge. Bom dia. Marcelo, para a gente começar aqui a conversar, eu queria que inicialmente você se apresentasse aqui para os senhores jurados e qual que seria a sua qualificação profissional. Meu nome é Marcelo Adriano Ferreira, eu sou policial penal federal, fui militar de carreira das Forças Armadas por 13 anos, sou instrutor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia, instrutor de uso progressivo da força e tecnologias não letais, formado pela Força Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública, sou professor na pós-graduação em docência em armamento e tiro, instrutor da Escola Nacional de Serviços Penais, em várias disciplinas relacionadas a armamento e tiro. Então, eu posso dizer que o senhor tem capacidade técnica para falar do manuseio de uma arma de fogo? Sim. Eu não peguei ali a informação. Quanto tempo o senhor é agente penal federal? Só um minuto que eu vou colocar o fone, porque o eco está atrapalhando. Já coloco. Pode repetir, por favor? Há quanto tempo o senhor é agente penal federal? 18 anos, fazer 19 agora. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas inicialmente sobre a atividade de vocês. Marcelo, qual que é a arma padrão utilizada pelos agentes do DPEM Federal? Só um minuto que ele vai colocar o fone, porque está dando eco e eu não estou conseguindo entender. Está me ouvindo melhor agora? Agora estou ouvindo. Perfeito. Você pode me responder... Só um minuto. Acho que é aquele do meio, né? Esse aí. Pode falar para a gente testar, por favor? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? 1, 2, Sim. 3. Fala bem próximo ao microfone, por favor. Tá. Marcelo, qual que é a arma padrão utilizada pelos agentes do DPEM Federal? Pistola. Hoje é uma pistola Beretta 9mm, antes uma pistola .40 Embel, e antes da Embel a pistola Taurus 24/7.40. Certo. Eu quero esclarecer inicialmente aqui que muito foi se falado, perguntado e explanado aqui no plenário hoje, e até nos dias anteriores, no dia de ontem, que se trata de um calibre de guerra. Mas é uma arma padrão a .40 do DPEM na época? Sim, era a arma padrão até então. Estamos em fase de transição para o calibre 9mm. Transição, vocês têm que fazer treinamento com essas armas? Sim. Alguns colegas ainda estão com a arma .40, porque não fizeram esse processo burocrático e de treinamento
para poder manusear a nova arma, que é aí em sistema diferente. Então, todos esses policiais penais federais, eles têm que fazer um treinamento para operar uma pistola específica? Sim, O senhor é lotado em Catanduvas, correto? sim. O presídio que tem alguns dos criminosos mais procurados, mais perigosos do Brasil, correto? O senhor pode repetir, por favor? O presídio de Catanduvas possui e abriga alguns dos criminosos mais perigosos do Brasil? Sim. O senhor pode me esclarecer se houveram incidentes envolvendo agentes aí de Catanduvas em homicídio? Sim, nós tivemos dois integrantes da Polícia Penal Federal, hoje Polícia Penal Federal, que foram assassinados pelo PCC aqui em Cascavel. Na realidade, é em Cascavel, né? E não em Catanduvas. O Alex Bellarmino, que era agente penitenciário federal, e a Melissa, que era psicóloga, foram assassinados pelo PCC. Vocês recebem treinamento de manuseio e operação de arma de fogo com qual regularidade? Depende. A unidade ela oferece vários treinamentos, porém vai depender da questão da disponibilidade em razão da rotina dos plantões, certo? Mas aí vai depender do encaixe do agente estar no plantão, depende de muitos fatores, mas periodicamente ali é possível que haja treinamento e o treinamento é disponibilizado. Eu acredito que no mínimo uma vez por ano. Certo. O senhor tem conhecimento se o Jorge Guaranho ele mantinha o treinamento de tiro dele atualizado? O senhor pode repetir, por favor? Se você tem conhecimento se o Jorge Guaranho, seu Jorge, ele mantinha o treinamento de tiro dele atualizado? Não tenho conhecimento. O senhor sabe me dizer se ele fazia treinamento de tiro? Não tenho conhecimento. Eu acredito que sim, porque os treinamentos também eram oferecidos durante o plantão, mas eu não tenho conhecimento. O senhor chegou a dar Da treino figura pra dele ele? especificamente. O senhor chegou a dar algum tipo de treino ou aprimoramento para ele? Dei treinamento para vários plantões, em vários momentos. Acredito que sim. Não tenho certeza absoluta. Não me recordo exatamente de um treinamento para ele. Certo. O senhor consegue avaliar o nível técnico do Jorge Guaranho com uma arma de fogo? Olha, no geral, né, o policial penal federal ele tem um treinamento regular e razoável. Não consigo avaliar qual é a habilidade do Guaranhos, do policial Guaranhos, esse policial, né, Guaranhos, mas no geral seria possível afirmar que é uma habilidade razoável. Certo. O senhor, só um minutinho, consegue colocar o sincronizado para mim, por gentileza? No primeiro momento. O senhor sabe explicar para o senhor jurado aqui? Pode repetir, por favor? Marcelo, eu vou continuar aqui com você. Você consegue me explicar aqui de uma maneira mais simplificada para que todos possam compreender o que seria um tiro visado? Você pode repetir a pergunta, por favor? Você consegue explicar de uma maneira bem simples aqui para que todos possam entender o que seria o tiro visado ou tiro de visada? Bem, um dos fundamentos de tiro é se fazer a visada para tentar atingir o alvo, ok? Então, em condições ideais, se alinhar aparelho de pontaria ao alvo para tentar acertar o disparo. É essa a pergunta? Isso, perfeito. Vocês também treinam tiro de agrupamento de disparo? O senhor pode repetir, por favor? Vocês treinam
tiro de agrupamento ou agrupamento de disparos? Sim, o tiro de precisão, o senhor quer dizer, para agrupar os disparos, é isso? Isso, a proximidade dos disparos. Sim, nós realizamos vários tipos de treinamento. Tiro instintivo, tiro de reação e o tiro também utilizando o aparelho de pontaria para agrupar os disparos. O senhor sabe me dizer ou me esclarecer o que seria a escala de contenção de agressão e ameaça? O senhor pode repetir, por favor? Se você sabe esclarecer para o senhor jurado o que seria a escala de contenção de ameaça ou agressão? A doutrina do uso progressivo da força, ela trata de um escalonamento da força conforme o grau de ameaça. Então, na ação policial regular, em um primeiro momento, a presença policial, ela é o primeiro nível de força. Se eleva o nível de força conforme o nível de ameaça. A reação letal, ela só é condizente quando a vida está ameaçada, quando a agressão letal do outro lado também é perceptível. Então, se o indivíduo chega a algum lugar, chega numa abordagem, chega em qualquer situação e vê e sente, percebe que a sua vida está em ameaça, a doutrina determina que também se utilize a reação letal. Existe uma escalada que o policial deve, a depender da situação, obviamente, né, aplicar comando de voz, gesto, até chegar à ação ativa? Sim. A doutrina do uso progressivo da força determina que, primeiro, a presença, depois a verbalização, depois, se possível, e a situação permitir, técnicas e equipamentos não letais, controle de contatos, se for possível, e a partir daí a força letal. A questão é que não é uma escala que deve ser seguida rigorosamente, porque vai depender do agressor. Então, é possível que haja, primeiramente, o controle, a verbalização, tá? E a partir da verbalização, não havendo reação e havendo a ameaça, pode-se entrar com a reação letal a qualquer momento, se existir ali uma ameaça letal. Então, primeiro segue essa escala. Agora, a agressão letal, ela surge no momento em que há a ameaça letal. Certo. O senhor consegue visualizar na sua tela duas imagens de câmera, uma em preto e branco e outra em colorido? Sim. O senhor chegou a ver essas imagens já anteriormente? Sim. O senhor pode me dizer, se o senhor já sabe, se sabe ou não sabe, se aquele carro branco ali, quem está dentro é o seu Jorge Guaranho? Sim. Dá o play para mim, por gentileza. Se puder acompanhar essas imagens, Marcelo. Pausa. Marcelo, você consegue identificar uma agressão ali no movimento? Sim. Você pode me esclarecer? Aquela pessoa de preto ali é o Marcelo, a vítima. Ele agride o Jorge Guaranho, arremessando contra ele as... Sim. Certo. Dá o play para mim. Pausa. Nesse momento, você consegue ver Jorge fazendo o saque da arma? Eu não ouvi. O senhor pode repetir, por favor? Volta um pouquinho o vídeo para mim. Você conseguiu perceber repetir? O saque da arma do Jorge? A imagem não me permite... O senhor pode repetir a imagem, por favor? Parou. A impressão que dá é que a partir do momento da agressão, o Jorge saca a arma que aparentemente estava na cintura. Certo. Você consegue perceber que... Volta um pouquinho. Um pouquinho mais. Antes do arremesso. Pode pôr. Você consegue perceber se o Jorge coloca um anteparo com a mão antes? Sim, ele tenta defender a agressão com a mão. Certo. Dá o play. Pode parar. Aqui a gente pode perceber uma escala de agressão, Marcelo? Sim.
Primeiramente, houve o contato verbal, que não se identifica o que foi dito. A partir daí, houve uma reação do cidadão que está de preto, acredito ser o Marcelo, né, a vítima. A partir da agressão, ele verbalizou, colocou a mão e empunhou a arma para gerar ali um amedrontamento, né, para que cessasse a agressão a partir de então. Seria uma forma de conter a agressão, você fazer a empunhadura naquele momento. Perfeitamente. A arma de fogo, ela está no consciente coletivo como algo que gera risco. Então, apontar a arma de fogo é uma das fases em que quem estiver armado pode utilizar esse artifício justamente se quiser se conter a agressão, se quiser se defender. Nesse antes momento... do disparo. Desculpa, pode continuar. Pode falar. Marcelo, quando você faz o saque, tá? Um policial penal faz o saque de uma arma, é recomendado que ele se identifique? Sempre. A identificação é fundamental em qualquer situação. Isso para quê? Para que demonstre a outra pessoa a sua condição de policial e de, então, portador legítimo de uma arma de fogo para tentar fazer cessar a agressão. Então, segundo o treinamento que o Jorge recebeu, a partir do momento que ele saca a arma, ele tem também que se identificar como policial para justificar o saque daquela arma? O senhor pode repetir, por favor? Pelo treinamento do Jorge, a partir do momento que ele saca uma arma, ele tem que se identificar como policial para justificar a presença daquela arma? Essa é a recomendação. Como disse, existem níveis de força, ok? Então, se a força é letal, é óbvio que, nesse caso, a verbalização é uma etapa que você pula porque sua vida está em risco, imediatamente você pode ter atingido. Se não existe risco letal e você quer cessar a agressão, você usa os meios necessários de intimidação. Então, um exemplo é você verbalizar, anunciando ali o seu cargo e apontar a arma e verificar a possibilidade, a necessidade ou não de disparar. Voltando um pouquinho ali na arma, também foi perguntado aqui, Marcelo, eu quero que você esclareça para o jurado, porque falaram em calibre de guerra, uma arma potente, mais potente que da vítima, foi muito falado e questionado. Eu quero que você me esclareça uma coisa. Você conhece a expressão stopping power ou poder de parada? Sim, a expressão stopping power foi praticamente uma lenda que foi difundida a partir de um livro publicado nos Estados Unidos que defendia a ideia de um calibre mágico, mas hoje com estudos fisiológicos, estudos científicos inclusive, e uma vasta bibliografia entende-se que o tal de stopping power não existe para armas de baixa velocidade. O que são armas de baixa velocidade? São as armas curtas, entre o calibre 380 até o 45. Então, identificou-se que são vários fatores que fazem cessar a agressão. Na ação policial, quando o policial, o agente de segurança ou qualquer outra pessoa em defesa utiliza a sua arma, é para fazer cessar a agressão. E o cessar a agressão ela ocorre por diversos fatores. O fator psicológico intimidatório, por mostrar a arma, o fator de desmonte mecânico me fugiu o termo, desmonte mecânico, mas também do cérebro, quando se atinge exatamente o bulbo raquidiano, ou então entre as vértebras C3 e C7, que praticamente desligam a pessoa. E a terceira forma é justamente por intermédio do chamado choque hipovolêmico, que é por intermédio do sangramento, ok? Nesse quesito, como são vários fatores que envolvem o paralisar, fazer cessar a agressão, é necessário, então, uma arma extremamente potente para, com poucos disparos, fazer cessar a agressão. E nenhuma arma de calibre entre 9mm, 380, .40, 45 tem essa característica, sem contar a necessidade de também ter precisão e acertar nos lugares certos. Então, a ideia de stopping power, calibre mágico, arma super letal, ela já foi há muito superada na doutrina policial em todo o mundo. Então, só resumindo, o que importa é muito mais a precisão, a quantidade de disparos, onde vai acertar e a capacidade de penetração do projétil, que, em regra, permanece ali sendo a mesma para todos os calibres. Então, basicamente, em termos leigos, não existiria calibre mágico e não haveria diferença entre 380, .40, 9mm
em termos de letalidade? Não, inclusive, boa parte das polícias hoje estão migrando para o 9mm. Aquela ideia do .40 como um calibre muito mais potente foi superada há muito tempo. Então, identifica-se no calibre 9mm muito mais vantagens operacionais, por isso que a minha polícia, especificamente agora, está migrando para o 9mm, a Polícia Federal sempre foi 9mm, a PRF está voltando para o 9mm, porque o calibre mágico assassino, ele não existe. Perfeito. Marcelo, você tem conhecimento que o Jorge foi policial militar no Rio de Janeiro? Sim. O Jorge, você sabe o ano? Eu não entendi. Você sabe o ano que ele foi policial militar no Rio de Janeiro? O senhor pode repetir que está tendo eco. Se você sabe... Tenta falar um pouco devagar e mais próximo ao microfone, por favor. Se você sabe em qual ano o Jorge foi policial militar no Rio de Janeiro? Em que ano ele foi policial, não sei. Não sabe. O Jorge ele foi policial militar no Rio de Janeiro por 2 anos. Em 2006 e 2008. Nessa época, 2006, 2008, o senhor sabe me dizer se existia um treinamento chamado Double Tap? Sim, o termo Double Tap, que também já foi superado, era a ideia de sempre realizar 2 disparos para se ter certeza da ideia de se acertar e ter uma maior probabilidade de se resolver, anuindo com a ideia de stopping power. Então, se eu tenho um calibre mágico, que não existe, né? Um calibre mágico, eu tenho que realizar 2 disparos para, primeiro, uma probabilidade maior de acertar, segundo, utilizar o que se chama de cavidade temporária. Então, quando um projétil atinge um corpo mole, como o corpo humano, né, a gente chama de corpo líquido, mas as pessoas não entendem como líquido. Então, tecidos moles, ele gera primeiramente uma cavidade temporária pelo impacto. Então, a ideia é de atingir 2 disparos na mesma cavidade temporária para que provocasse, potencializasse a lesão. Mas, também a doutrina, também estudos científicos demonstram que, primeiro, a cavidade temporária em armas de baixa velocidade, que é o caso de revólveres e pistolas, isso não vale para fuzis, especialmente acima de 7,62, de alta velocidade. Mas para armas de baixa velocidade, a cavidade temporária, primeiro, ela é desprezível, segundo, é quase impossível um ser humano acertar 2 disparos tão rápidos em um mesmo lugar. Então, essa doutrina ela foi treinada exaustivamente, eu treinei durante muito tempo, e muitas forças ainda não abandonaram, por falta de conhecimento. Mas, juntamente com o Stopping Power, é uma doutrina que vem sendo abandonada com o tempo. Mas até pouquíssimo tempo atrás, muitas forças policiais, inclusive a minha, sempre treinou o Double Tap, ou seja, 2 disparos sempre. Uhum. O senhor pode me esclarecer, só porque o senhor falou em cavidade temporária ali, é o trajeto que o projetil faz dentro do corpo? São 2 cavidades provocadas quando um corpo recebe um disparo. A primeira é a cavidade temporária em razão da elasticidade dos tecidos humanos. Então, ao se atingir em razão da energia, não é energia cinética exatamente, né? O momento angular, a energia, ao atingir, ele abre os tecidos, fecha. Essa é a cavidade temporária. E a cavidade permanente é o caminho que o projétil deixa depois de penetrar no corpo. Perfeito. O senhor também foi testemunha no processo administrativo disciplinar do seu Jorge, né? Sim. Nesse processo administrativo, na sua avaliação técnica, ele agiu corretamente ali? Eu vou passar um vídeo para o senhor antes. Coloca o momento da chegada dele, por gentileza. Estou sincronizado. O senhor está vendo essa imagem aí, Marcelo? Sim. Você consegue ver o Jorge chegando de carro ali, sem a arma em punho? Sim. Solta o vídeo para mim. Pausa. O senhor consegue identificar na imagem colorida a vítima de camiseta preta com a arma já em punho? Sim. O senhor consegue identificar se é nesse momento que o Jorge vê e faz o saque? Sim. Dá o play para mim.
Para. O senhor consegue identificar, com base na escala que o senhor nos mencionou ali de contenção, se o Jorge dá comando de voz, comando de mão na contenção? Você pode repetir, por favor? Volta o vídeo para mim. No Não, momento- repetir a pergunta, eu já Certo. vi o vídeo. Não, sim. O senhor, pausa. O senhor consegue, a partir desse momento, identificar se o Jorge dá comando de voz, comando de mão, pro Marcelo, que já está com a arma em punho? Dá o play. O que dá para identificar é que, primeiro ponto, pode parar, por favor. Primeiro ponto, ele não desce com uma arma em punho. É importante entender que, em situações de risco e de reação, o saque é um obstáculo importante. Por isso que se treina muito o saque. Haja vista que, em regra, quem está com arma de fogo em punho, ele já tem uma vantagem, certo? Então, se há a intenção de descer disparando, se desce com arma em punho. De se descer abordando, se desce com arma em punho. É o que determina aqui a nossa doutrina. Porque o saque ele é um momento complicado, vamos assim dizer, em razão da complexidade de movimentos, de coisas que podem acontecer, como, por exemplo, prender a arma na roupa, o coldre vir junto. Então, esse é um primeiro ponto a ser observado. O segundo ponto é que o saque ocorre a partir do momento, ao menos é o que demonstra a imagem, em que ele identifica a vítima, né, o Marcelo armado e apontando a arma. E terceiro ponto, que não há um disparo imediato. Ele primeiro verbaliza, que é o que nós determinamos na nossa doutrina, que inclusive foi o que aparentemente ocorreu no primeiro contato ali, na agressão inicial. Então ele verbaliza e a partir daí é que ele dispara. Ele ainda faz movimentos com a mão, né? Movimentos pedindo ali literalmente para abaixar, e a partir dali é que ocorre o confronto. Doutor, só um registro. É a primeira vez que ele está vendo essas imagens? Senhor, é a primeira vez que o senhor vê essas imagens? Não, não é a primeira vez. Tá. E em outras oportunidades? Quais Eu foram? vi as imagens para a defesa no processo administrativo. Na realidade, para apresentar a minha opinião no processo administrativo. E lá, na opinião do senhor, nessa opinião, foi um relatório que o senhor apresentou, é isso? Eu não entendi. Qual foi a peça que o senhor elaborou no procedimento administrativo? Não me engano, acho que não foi informado isso durante ainda as perguntas. Não foi uma peça, eu servi de testemunha. Ok, e lá, mas o senhor disse que analisou as imagens do processo, mas como testemunha, não como membro da comissão, né? A senhora pode repetir, por favor? Desculpe. Foi instaurado um processo administrativo contra o réu, correto? Sim. O senhor foi arrolado lá e ouvido na qualidade de testemunha, não atuou como membro, correto? Atuei como testemunha. Ok. Pode prosseguir, doutor. Até para os jurados entenderem por que tanta propriedade e proximidade com as imagens, porque ele está dando opiniões a respeito da conduta do acusado. Então, Sim. só para que tomemos cuidado com essa linha de indagações. Só para Pode deixar continuar. claro, excelência, Ele é para o senhor testemunha. jurado que A valoração dele, nós temos que ter um limite em relação à valoração Excelência. dele. O senhor pode continuar, doutor. Excelência, só para esclarecer para o senhor jurado, eu não estou pedindo para ele avaliar a conduta do Jorge. Em nenhum momento. Mas ele avalia. Não, então, excelência. vamos continuar. Não, o Se senhor o, pode se o continuar. Jorge fez certo ou não, em nenhum momento eu As pedi. perguntas foram deferidas, doutor. Eu só estou Só pra apenas esclarecer, trazendo um doutora. divisor de águas. Pode Doutora, continuar. eu estou pedindo somente da parte técnica. Em nenhum momento eu tratei se o Jorge fez certo ou fez errado. A minha tratativa com ele é a técnica do que ele está acontecendo. Perfeito. Marcelo, você acabou de responder a respeito do saque, que é uma dificuldade no momento de um conflito. Correto. Naquela posição do vídeo que você acabou de ver, o saque do Jorge era um saque complicado, difícil? Qualquer saque é complicado, né? Porque muitas coisas podem acontecer, como eu expliquei. Por isso que
Se alguém deseja abordar ou deseja executar disparos, o ideal é que se chegue com a arma em punho. Então, se uma pessoa que quisesse chegar e matar todo mundo, ele já desceria com a arma em punho e atirando. Veja, eu não posso afirmar isso, porque eu não sei o que se passava na cabeça dele. O que eu sei é que seria mais fácil, mais plausível e mais lógico chegar com a arma em punho, porque o saque é um momento complicado no que tange à utilização de arma de fogo. Perfeito. Você consegue compartilhar, Álvaro, a tela com ele de novo ali? Exatamente naquele momento que está parado ali? É nesse exato momento ali que ele está. Um pouco antes, Álvaro. Aí, pode ser a partir daí. Dá o play para mim. Para. Marcelo, você consegue verificar, vendo esse vídeo, se os tiros disparados pelo Jorge, eles são direcionados ou eles são atirados a esmo? Perfeitamente direcionados, né? Inclusive, ele direciona para a ameaça, né? O primeiro disparo, que ele já está fazendo visada, depois, ao entrar no estabelecimento, é lógico que ele faz a visada direcionando ali para o alvo. Solta o play para mim, por gentileza. Para. Marcelo, os disparos do Jorge colocaram alguém em risco além da pessoa que estava armada? Qualquer disparo realizado em um ambiente com pessoas coloca outras pessoas em risco em razão de diversos fatores. O ricochete, por exemplo. Uhum. A questão está na intenção. Aparentemente, a intenção era atingir o outro. Perfeito. Uma coisa é disparar a esmo, estar numa festa, disparar, atirar de qualquer jeito. Agora, quando se direciona um alvo, a intenção é acertar aquele alvo, que foi o que a gente observou ali, aparentemente. Perfeito. Você observou ali a movimentação da vítima do Marcelo? Conseguiu observar a movimentação do Marcelo? Você pode repetir, por favor? Você conseguiu observar a movimentação e os disparos do Marcelo? Sim. O Marcelo, pode-se dizer que ele atira a esmo ou ele está focando um alvo? Também não. Ele está procurando um alvo. É muito claro ali que o direcionamento da mão dele acompanhou o movimento do seu agressor. Então, ele acompanha o movimento e dispara. Aqueles disparos do Marcelo colocaram aquelas pessoas em risco? Acredito que da mesma forma, como falei, né? Qualquer disparo em um ambiente confinado com pessoas coloca pessoas em risco. Mas, diante de uma situação de confronto, o estresse emocional, fisiológico que isso provoca, certamente esse não é um fator que é levado em consideração com relação a 99% das situações. Marcelo, eu já estou me encaminhando aqui para o final. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te mostrar um vídeo e vou te fazer uma pergunta. O 175735, que é o 3D. Marcelo, você consegue me dizer quantos tiros uma pessoa comum consegue disparar por segundo, em 5 segundos, em 10 segundos? Depende muito da situação, mas depende muito da situação. Uma situação normal, sem estresse e sem o objetivo de acertar um alvo, uma pessoa consegue realizar até 10 a 12 disparos em poucos segundos, em 2 ou 3 segundos, especialmente se estiver treinado. Mas em situação em que se busca um objetivo, em que está em situação de confronto, vai depender de cada pessoa, de cada treinamento, de cada situação. Agora, se efetivamente, se quiser buscar um resultado, atingir o resultado, a quantidade de disparos aí cai bastante, porque tem que se empregar a técnica. Eu vou te reproduzir um vídeo agora para você ver aqui. Essa era a visão do Jorge. Compartilha lá com a gente, por favor. Você está vendo um vídeo aí, Marcelo? Estou. Essa é uma reprodução em 3D
da primeira situação, onde tem a contenção, volta para o próximo vídeo, o da segunda situação. Doutor, desculpa, só um pouquinho, mais uma vez, o movimento. Tá? 15:57:35, doutora. E só pra Pausa. Isso, perfeito. E só para esclarecer Pausa. para o depoente que essa é uma animação criada pelos doutores. Eu falei, doutora, Já- uma eu apresentação não tinha visto 3D da isso. visão do Jorge, que não foi contestada pelo Ministério Não, Público. não foi contestado. É Só só pra para esclarecer esclarecer. que não é oficial. E eu já Ok, falei para ele, tranquilo. não foi impugnada da representação. Não foi impugnada. Oficial ou não, não foi impugnada. É a representação da visão dele. Volta do início para mim, por favor. Dá o play. A partir daqui. Pausa. A partir daqui, naquela visão dos dois disparos, volta um pouquinho, Álvaro, só um pouquinho, mais para frente. Aí. A partir dos dois disparos, é possível identificar um tempo de possibilidade para o Jorge disparar mais vezes? Ah, sim. Haveria a possibilidade de realizar vários disparos aí, aparentemente. Muito obrigado, Marcelo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Já podemos dar boa tarde aqui, 12:35. Tudo bem, Marcelo? Consegue me ouvir bem? Sim. Só peço um favor, doutora. Fale. Falar bem próximo ao microfone, Ah, tá. porque tem um eco aqui, aí dificulta bastante o entendimento, tá bom? Entendi. É que aqui a gente está com um problema. Para um, a gente tem que falar bem perto, para outro, bem longe. Mas vai orientando Desculpe. que a gente vai adaptando aqui. Marcelo, boa tarde. Meu nome é Roberta Massa, eu sou promotora de justiça aqui representando o Ministério Público, junto com minha colega doutora Tiziane. Os meus questionamentos, eles serão bem breves e vão ser basicamente em cima do que o senhor respondeu agora aos questionamentos da defesa, tudo bem? Sim. Então, tá bom. O senhor respondeu à juíza quando ela lhe perguntou se o senhor era parte integrante ou testemunha do PAD, correto? Parte integrante do quê, doutora? Parte integrante da comissão julgadora do PAD. Na verdade, o senhor era uma testemunha do PAD, correto? Testemunha no PAD. Exatamente. Então, na condição de testemunha do PAD, quando o senhor estava ali respondendo os questionamentos, o senhor disse que essas imagens já haviam sido apresentadas ao senhor. Correto? Sim. Tá. Correto. Eu pergunto o seguinte: as imagens, elas foram apenas essas do momento dos disparos apresentadas ao senhor, ou lhe apresentaram imagens de 11 minutos antes ao momento dos disparos? À época do ocorrido, vários vídeos acabaram passando em vários lugares da televisão e também via WhatsApp. Sim. Então, eu tive acesso a vários vídeos. Tá, mas Após... oficialmente no PAD, não Sim. grupo de WhatsApp, TV, Então, nada, no PAD. Após, quando eu fui convocado como testemunha para o PAD, eu utilizei como base para as respostas esse primeiro vídeo que foi apresentado aqui. Ah, tá. Essa Então união é o vídeo... das imagens entre dentro e fora na simultaneidade. Isso, então do momento dos disparos. Isso. Isso. Então não foi apresentado ao senhor
todo o contexto que envolve o fato que também foi objeto de PAD e que hoje é aqui julgado. Não foi apresentado o contexto. Tá. Além disso, gostaria de saber o seguinte: no PAD, procedimento administrativo disciplinar, aquele em relação à conduta do réu, aqui é a conduta criminal. Lá foi julgado a conduta administrativa. No PAD, no julgamento do PAD, ali o senhor na qualidade de testemunha, foi apresentado para o senhor os depoimentos das testemunhas que estavam ali presentes no fato? Não. O senhor, então, não tem conhecimento do que as pessoas ali presentes no momento do fato, em todo o contexto, falaram tanto em inquérito policial quanto em fase judicial? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Então, pergunta ao senhor, esse vídeo que o senhor analisa, em que foi até colocado aqui pela defesa, isso foi colocado para o senhor pela defesa de que, quando o Guaranho empunha a arma, ele está dizendo para abaixar a arma? Eu não disse isso. Se disse, fui mal interpretado. Não O que eu não disse disse é que o senhor eu não entendi. A senhora pode repetir, então? Marcelo, é exatamente. Eu não disse que o senhor colocou. Isso que eu quero dizer é o seguinte, eu perguntar, na verdade. Isso foi apresentado para o senhor? Não, me foi apresentado o vídeo. A minha análise é que, diante de uma situação de estresse, pela movimentação que ele fez, dá a entender isso. Entendi. Mas... Eu não ouvi, não tem áudio, eu não sei o que ele disse. Perfeito, Marcelo. Dar a entender. Mas, como o senhor colocou, o senhor não sabe o que as pessoas que estavam ali presentes ouviram. Não sei. Não sabe. Marcelo, mais uma pergunta. Nesse PAD, além do senhor, o senhor sabe quem mais foi ouvido? Não sei. Não sabe. As pessoas que estavam ali presentes, o senhor já disse que não foram apresentados depoimentos em inquérito policial nem em processo criminal. Mas as pessoas que estavam ali presentes, o senhor sabe me dizer se foram ouvidas no PAD? Não sei dizer. Não sabe. Agora, minha última pergunta, Marcelo. O senhor sabe o resultado do PAD? Que soube, ele foi demitido. Obrigada. Passarei aqui os questionamentos para a doutora Ticiane. Obrigada, Marcelo, pelo comparecimento. Doutora, só se me permite que a testemunha esclareça se o resultado do PAD é em decorrência do homicídio ou em decorrência da utilização da arma da corporação. Ele pode prestar o esclarecimento. Caso a senhora faz o que é que... Pode fazer. Marcelo, me ouve? Estou. Eloy aqui novamente. Você pode me esclarecer se esse processo administrativo ele tratava do homicídio ou da utilização da arma da corporação em serviço privado? O PAD tratava da conduta em relação à arma de fogo e da conduta funcional. Era disso que tratava, pelo que eu soube, mas eu acredito que o acesso ao PAD efetivamente é que poderá esclarecer. Boa tarde, Marcelo. Me ouve perfeitamente? Sim. Marcelo, meu nome é Ticiane, sou promotora de justiça. Vou te fazer pouquíssimas perguntas em relação à linha que a minha colega já estava trilhando, tá? Vamos lá. Eu ouvi teu depoimento no PAD integralmente e aos 21 minutos e 9 segundos, movimento 95644, tá? O senhor, respondendo perguntas da defesa do Guaranho,
fala sobre condutas e orientações, e o senhor interrompe e fala, não, depende do contexto. Está me ouvindo? Sim, senhora. O senhor usa essa expressão, vamos partir daí, eu sei que eu falei muito. Depende do contexto. É sobre o contexto que eu quero te perguntar. O senhor é um instrutor, né, de tiro, isso mesmo? Desculpa a expressão vulgar, né? Ok. Também vou me basear no fato de que há muito tempo eu fiz esse curso. E eu me lembro de uma expressão chamada, me diga se essa expressão é atual, tá? Evitação de criação de risco. Lembra disso nos módulos? Sim, se evitar o risco é um ponto importante. Então fala, meu caro, desculpa, o que é isso? Como são ministradas essas orientações para que nós que temos o porte de arma exercitemos o porte da arma, né? A cautela efetivamente. O que é eu, aprendendo a atirar, tenho que entender como evitação da criação de uma situação de risco. Por favor, explica aí o que é isso. Bem, quem anda armado, quem porta uma arma de fogo, deve entender o risco inerente em relação a essa atividade, a essa conduta, a esse poder, vamos assim dizer, né? A esse direito de portar arma de fogo. Consequentemente, a conduta de cada um deve ser condizente com esse risco. Ou seja, o ideal, a condição ideal, e aí, de novo, depende do contexto, é que se evite situações de conflito, haja vista a possibilidade de utilização de arma de fogo. Perfeito. E me lembro, meu caro, só você pode me responder se isso, de acordo com a doutrina, está atualizado, que no meu curso, que já tem mais de 10 anos, um colega perguntou assim, falando de uma dúvida que ele teve, que eu não me lembro qual foi, e aí ele perguntou assim, eu estar portando e demonstrando ostensivamente a minha condição de poder, por ser uma autoridade com arma, e nisso houver um conflito, qualquer que seja, fora da situação ordinária de trabalho, sem ser promotor, na rua, enfim. Essa situação deve seguir também as orientações regulares para quem tem poder usando arma de fogo? Sim, o ideal é utilizar a teoria do Gray Man, né, do homem cinza. Eu sabia que era inglês. A pessoa que anda armada, ela deve se manter de forma cinza, como a gente disse, ou seja, não chamar a atenção. Perfeito. Eu vou te fazer outra pergunta sobre a criação de situação de risco, tudo bem. E quando você diz, o senhor Marcelo, o senhor diz sobre, né, aos 21 minutos e 9 segundos, não, depende do contexto. Nas suas aulas, nos cursos, módulos que o senhor ministra para pessoas que portam arma de fogo, a análise do contexto prévio é importante para que se calce a legitimidade na ação defensiva? Sim, é muito importante. A orientação é que se analise para se verificar a possibilidade ou não de utilização da arma, os danos e os riscos. E aí a tua advertência, que eu me lembro dela, sempre que possível, evitar o conflito. É isso? Exatamente. Perfeito. O senhor, na condição de testemunha, né? Sim. O senhor sabia aonde estava lotado o réu Guaranhos? A senhora pode repetir, por favor? Qual era a lotação do réu ao tempo do crime? Onde é que ele estava? Dentro da Polícia Penal? Qual era o setor? Ele era plantonista. Ele, como residia em Foz do Iguaçu, ele tirava o plantão e ele se deslocava após as 24 horas para Foz do Iguaçu, após 24 horas de plantão. Entendi. O senhor se lembra se ele estava no setor de licitação ao tempo do crime? Não me recordo. Oi? Desculpa, não entendi. Não me recordo. Não se recorda. Tinha muito pouco contato com ele, como disse no início. Perfeito. Mas o senhor sabe se ele já esteve, pelo menos, no setor de licitação? Não sei informar.
ele veio removido de outra unidade, ele trabalhava num plantão em qual eu não tinha contato, então eu não faço ideia da trajetória profissional dele aqui na minha unidade. Ok. Vou te perguntar na qualidade de testemunha integrante das Forças de Polícia Penal. Pessoas que estão lotadas no setor de licitação, são pessoas lotadas no chamado serviço administrativo? Sim. Serviços administrativos envolvem enfrentamentos de situação de estresse idênticos a quem está em campo? Sim. Quais seriam? A condição do policial penal dentro da unidade, por ser, primeiro, um ambiente confinado, de reação a qualquer situação adversa que ocorra interna ou externamente. Então, por exemplo, tivemos agora, no meu penúltimo plantão, uma situação de escolta. Busca-se para escolta qualquer policial penal. Então, qualquer policial penal tem que estar em condição. Segundo ponto, fora da unidade, não há essa distinção. Entendi. Então, quando ele é destacado para uma função tal qual escolta, isso não elide situações de risco, né? Não. Ok. Mas dentro do ambiente interno, considerando a situação de escolta, quem está mais exposto a risco? É possível se mensurar? Se mensurar aquele que está diretamente no plantão em contato com o preso. Com contato com o preso, perfeito, ok. E o senhor sabe se o réu diuturnamente, quando assim estava, ele tinha contato com presos? Não posso afirmar. Como disse, não tenho conhecimento da trajetória profissional dele aqui na minha unidade. Ok. O senhor conhecia uma pessoa, colega dele, do teu conhecimento aí, chamada Lígia? Lívia. Lígia. Lígia, conheço. Sabe onde ela estava lotada na época dos fatos? Salvo engano, ela era do setor administrativo também. Sabe se era da licitações? A senhora pode repetir? Se ela era da pasta, vamos lá, do setor de licitações? Não posso afirmar também. Tudo bem. Senhor Marcelo, houve, por ocasião do depoimento em juízo da Lígia, o senhor não sabe disso, eu estou lhe dando ciência e vou te perguntar, tá? Uma fala da Lígia de que houve destacamento de policiais penais para fazer uma guarda, uma escolta, o que quer que seja, do nosso réu Guaranha enquanto ele estava preso. O senhor tomou conhecimento disso? Sim. O senhor participou desse grupo que fez essa função? Participei porque estava de plantão no dia do ocorrido. Fui destacado pelo chefe de plantão. Não é no dia do ocorrido, não. Eu estou falando depois. Depois, não no dia. Não. Então, eu não soube dessa nova escolta. Entendi, ok. Soube se houve alguma determinação do juiz de Foz no sentido de esclarecer a respeito disso, aí na Polícia Penal, onde vocês estão lotados? A senhora pode repetir, por favor? O senhor soube se houve alguma determinação do juiz de Foz para que se esclarecessem que história era essa dessa permanência de destacamento de policiais aí para o Guaranha depois do fato? Questionamento do juiz em relação a essa... Sim, conduta. Salvo engano, houve. Foi o que correu ali no chamado rádio corredor, que são os comentários que ocorrem no interior da unidade. E sabe qual foi o resultado final disso? Não sei. Ok. O senhor falou, acho que você respondeu para o doutor, me desculpe se eu estiver perguntando de novo. O doutor perguntou se foi pelo uso da arma, tal. Ah, tá. Tá certo. O senhor teve contato com o resultado do PAD? Acho que o senhor disse aqui, mas desculpa, eu não me lembro. Não, né? Não tive contato com o resultado do PAD. Não teve contato. O que eu soube é que ele foi demitido. Agora, motivos e justificações e fundamentações eu não sei. Entendi perfeitamente. Tá certo, então. Senhor Marcelo, vou agradecer a tua colaboração prestada em juízo, tá bom? E, mais uma vez, obrigada. E eu, as ordens. aqui pelo Ministério Público, acho que encerramos. Muito obrigada, sem mais, Excelência.
Doutores pela assistência. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. Meu nome é Daniel Godoy, eu sou advogado da família do Marcelo Arruda, da assistência de acusação. O senhor iniciou seu depoimento, já vi que o senhor é uma pessoa bem qualificada em relação à atividade de treinamento, de conhecimento acerca de armamento. O senhor iniciou-se na sua afirmação inicial dizendo que os calibres de 380 a 45 teriam a mesma efetividade, se é que posso falar assim, no sentido do seu emprego. Isso dependeria muito da mira do atirador, o local onde foi atingido, etc. Pergunto para o senhor, por que a polícia, melhor, o DPEM optou pelo uso de um calibre .40? Bem, novamente, foi a difusão, do nosso ponto de vista, enganosa de que o .40 seria um calibre mais efetivo. Tanto essa informação é enganosa que nós estamos migrando agora, já migramos inclusive, para o calibre 9 milímetros, que seria um calibre intermediário, que diante de vários testes, de várias possibilidades, ele seria ali com o melhor custo-benefício, vamos assim dizer. O senhor pode me afirmar, se o senhor tem conhecimento, é claro, se a maioria das polícias militares no Brasil usa calibre .40? Muitas usam, assim como a maioria também está migrando para 9 milímetros. Inclusive, a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez uma grande licitação, a maior da história, comprando agora armas, padronizando para todo o Brasil, no calibre 9 milímetros, a APX, que é a arma que nós adquirimos. O senhor pode me afirmar, a partir do seu conhecimento, se a opção pelo calibre .9 milímetros se dá em função de esse calibre ter menor recuo em relação ao .40? São vários os fatores que levaram em consideração no momento de se escolher o 9 milímetros. Como a efetividade do impacto não é aquela que se espera, é uma diferença extremamente pequena, como disse, entre o 380 e o 45, outros fatores levam em consideração na escolha do 9 milímetros. Primeiro, o recuo, por ser menor que o .40, a quantidade de munições nos carregadores, o que gera uma autonomia maior na operação, especialmente em caso de ter que reagir e ter que manter o combate durante muito tempo. Então, esses são dois exemplos de fatores. Obrigado, senhor Marcelo. Continuando, o senhor teve visualização das imagens na qual aparece a chegada pela segunda vez? O senhor chegou a ver as imagens da chegada do senhor Guarani no local dos fatos pela primeira vez? Acho que já foram apresentadas ao senhor aqui hoje. E pela segunda vez, o senhor teve visualização dessas imagens? Bem, à época dos fatos, vários vídeos correram pelo WhatsApp para definição daquilo que eu me propus a responder no PAD. O que eu levei em consideração foi justamente esse vídeo que foi apresentado, que é uma montagem em que, primeiro, mostra o primeiro contato da vítima com o acusado e depois a chegada do acusado em que ocorre o efetivo combate. O senhor pode me afirmar qual seria a conduta adequada do acusado ao chegar pela segunda vez e vislumbrar uma policial civil com o seu distintivo dizendo aqui é polícia, aqui é polícia? Qual seria a conduta adequada do policial penal? Como disse, e disse a promotora, depende do contexto. Então, eu não sei o contexto, eu analiso as imagens. Havendo ali a efetiva identificação e gerando nele a confiança efetiva nisso, é óbvio que deveria haver um arrefecimento nos ânimos. Mas, por outro lado, havia uma arma sendo apontada para ele. E a arma foi apontada antes. Então, existia duas situações ali, contraditórias. Uma situação de ameaça letal, porque o fato da policial se identificar não garantiria que o outro atiraria ou não.
Então, eu tenho uma pessoa que eu não sei se ele conhecia a natureza do trabalho do Marcelo ou não, se sabia que ele era policial municipal ou não, apontando uma arma e uma policial pedindo para parar. Então, aí é julgamento dele naquele momento. O efeito fisiológico do combate e o estresse gerado, isso também é largamente discutido na doutrina, gera diversas possibilidades na cabeça da pessoa. Então, eu não consigo afirmar exatamente qual seria a melhor conduta. Sim, mas a conduta do uso, a doutrina do uso progressivo da força recomendaria, no caso, atender o posicionamento de uma policial civil que se identificou para ele. O uso progressivo da força leva em consideração a sua defesa e a ação do agressor. A policial está como um terceiro elemento. A conduta era direcionada para o agressor e não para o policial. Marcelo, eu estou lhe perguntando a conduta adequada diante de um policial com um distintivo, se identificando com o policial e dizendo que era a polícia. Mais uma vez, a conduta adequada depende do momento e da condição. Existe uma outra pessoa apontando arma para ele. Isso já foi esclarecido. Se tem uma pessoa apontando uma arma... Isso já foi esclarecido por uma perita do Instituto de Criminalística aqui que fez o uso da palavra. Ele insiste nessa resposta. O senhor pode repetir, por favor? Tá, Não, eu pode falei... repetir de novo. Ele pediu para Vou concluir, vai responder excelência. a mesma coisa. Eu já foi esclarecido pela perita do Instituto Criminalística aqui a situação de ameaça. Muito obrigado. De nada. O jurado ou a jurada querem algum esclarecimento dele? Além dele, mais alguém? A pergunta do jurado é em relação... Tá me ouvindo? O senhor me ouve? Sim. Tá, tem uma pergunta do jurado que é em relação ao momento do vídeo que, salvo engano, o senhor não viu oficialmente. Talvez tenha visto em outros momentos, como o senhor disse, rede social, WhatsApp, enfim. Mas eu vou narrar o fato e daí o senhor esclarece qual a atitude do treinamento, tá bem? Ok. No caso, um alvo caído no chão. Não tem mais visão, mas acertou 2 disparos e caiu. O correto é ir até o alvo e atirar mesmo caído ou se abrigar e pedir um reforço ou se identificar? Qual é a atitude do treinamento? Bem, o treinamento ele é feito e o que se demonstra e o que se aplica é buscar abrigo, é buscar sobreviver. O que se espera no momento racional em que se está combatendo é que você busque se afastar e se abrigar. Isso é o que se demonstra no treinamento. A questão é o efeito fisiológico do combate, visão de túnel, surdez e também confusão mental em razão da questão do risco, isso é do ser humano, gera diversas reações. Pode encerrar a gravação.